ali quietinho, dormindo, né? Descansando. Mas a gente tem que fazer assim, repartir, né, irmã? E é maravilhoso, irmã, porque o Senhor está presente no nosso meio para nos dar vitória. Não importa o tamanho do problema que você está passando, eu também estou passando. Quem não está passando problema hoje em dia, precisa se reconciliar, né? Que diz a irmã, né, irmã? E aqui, nós já lemos duas vezes, a Nina já leu duas vezes a mensagem aqui, porque ela botaram lá no grupo. E falar sobre a oração, né? E falar sobre a oração e passar a noite toda, porque é uma coisa gostosa, né? Mas não tem mais tempo, mas é assim, nós repartimos a palavra, um dava um pouquinho, outro, né? E eu vou ler aqui só os versículos da palavra de Deus, viu, irmãs? E a parte do Senhor para todas. O local está muito bonito e muito lindo para a glória de Deus. Vamos ler. É o mesmo que ela deu, já leu na entrada, e há pouco tempo leu também, né? Tiago 5. Aí vamos começar aqui pelo. Eu vou ler só 2 versículos, né? Porque eu vi colocado no grupo e eu achei muito bom falar sobre oração, porque muitas das vezes a gente pensa que orar é uma coisa tão fácil, mas não é, né, irmãos? E o louvor também, porque muitas das vezes nós estamos orando demais, orando muito, e na hora do louvor, né? Nós estamos louvando, orando, mas nós estamos prestando atenção no que está acontecendo na nossa vida, né? Dentro do grupo, dentro da igreja, nos trabalhos de oração, que está tudo assim, ó, desfalcado, de um lado e para outro, tá uma coisa tremenda. Mas é o que os tempos são assim mesmo. Vamos se segurar no Senhor, levantar, ficar de pé, né? Ficar de pé, agradecendo a Deus por tudo. Vou ler aqui só o 14. São 2 versículos, né? Está alguém entre vós doente? Clame, chame aos presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser perdoado, né? E nós, muitas das vezes, irmãs, estamos doentes. Quantas das vezes nós chegamos em alguns lugares para orar por pessoas que estão enfermas de morte. E você vai lá e ora e não acontece nada. Porque a oração é a chave da vitória, né? A chave que abre todas as portas. E nós precisamos orar, pedir ao Senhor para entender o que o Senhor quer falar conosco. Porque muitas das vezes nós vamos orar e não entendemos o que estamos fazendo. É um ciclo de oração, nós estamos ali no ciclo de oração para orar, dar uma palavra, fazer alguma coisa, mas não estamos vendo. Um dia alguém disse para mim, hoje nós estamos, é assim, olha para a pessoa, mas ninguém contempla mais ninguém. Aí eu fui pensar, muitas das vezes você passa para o Senhor, você vê a irmã triste, ninguém não tem mais tempo para perguntar nada, para orar um pouco, para falar ali com aquela pessoa, está tudo dessa maneira. Não é porque eu estou passando por problema que eu não vou orar por a irmã que está com problema, irmão. Nós temos que orar porque a oração cura. Aleluia. O enfermo que está enfermo, aleluia, cura. Eu quero contar para as irmãs aqui, no dia que eu estive viajando, que nós chegamos num lugar e tinha uma pessoa doente. E no tempo que a minha filha passou para Jesus, eu fiquei assim, meia parada, dizendo que eu não ia mais orar por ninguém. Mas aí o Senhor sabe todas as coisas. Cheguei nessa casa para orar,
muita criança chorando, Jesus cura minha mãe, e eu pegava, levantava as mãos para orar e não tinha palavra para dizer, não sabia como orar, estava toda atrapalhada. Jesus, o que é isso? E as crianças chorando e pedindo para Jesus curar a mãezinha dele, né? O nome dela era Vilma também. E aí, eu orei. A irmã disse, pode orar, irmã. Ela disse, eu nunca vi a senhora tão atrapalhada num trabalho desse, né? Aí, eu orei, mas é porque na hora que eu fui orar, que eu levantei minhas mãos para Jesus curar aquela mãe, para cuidar daquele monte de filho pequeno, o Senhor disse, nem peça para mim orar, para mim curar, porque eu não vou curar. Porque se eu curar, ela vai fazer pior do que o que ela já fez. Aí eu parei, baixei as mãos, orei, entreguei na mão do Senhor, e eu sei que com 8 dias que eu chegado em casa, Jesus levou, né? Então ela estava preparada para morar com Jesus, e eu querendo que Jesus curasse ela por causa das crianças. Deus não dá filho confiado em pai, nem mãe, né? Porque senão levava a mãe e deixava as crianças, né, mãe? Mas o nosso Deus é de poder, Ele pode todas as coisas. Nós também podemos orar, pedir ao Senhor direção para poder orar. Aleluia. Porque hoje em dia a oração é a chave de tudo. Glória a Deus. Ou você ora, ou então a sua família vai se desfazer. Porque muitas pessoas que pedem oração, e eu já falei no ciclo de oração uma vez, que nós vamos orar, você está orando, alguém chega, todo lugar que você chega, que você vai pregar, vai orar, alguém chega e chega sua Bíblia aqui, ó, né, de pedido de oração. E eu já disse uma vez, há de você que pega os pedidos de oração das irmãs na igreja, e leva para casa e pede, né? Não se importa de orar. Aí depois, nós estamos passando pela mesma prova, até pior, porque fazer como o hino que as irmãs cantavam aqui, de madrugada o anjo do Senhor veio te acordar, e você acordou, se lembrou de orar, mas não se levantou. O anjo de Deus com a bênção chegou e com ela voltou, né? Então, o Senhor está pronto para entregar a nossa vitória. Aleluia. Está pronto, né? Nós temos que orar na unção do Espírito Santo de Deus. Se dobrar na presença do Senhor. Não é oração de qualquer jeito, não. A oração para ser respondida pelo Senhor é aquela oração que sai de dentro do nosso coração. Aleluia. A oração com muitas lágrimas, né? Eu sou muito chorona. O meu filho disse que já tem um rio lá no céu de lágrimas, né? É porque eu sinto a presença do Senhor na minha vida. E quando a gente sente, as lágrimas descem mesmo, né, irmãos? E eu aqui, olha, passei o dia lendo esses versículos. Quando eu cheguei, ela leu. Mais tarde, ela leu de novo. Ela botou lá no grupo, né, irmãs? E as coisas não são como a gente quer, né? Aqui falando sobre a enfermidade. Muitas das vezes a enfermidade vira sua doença crônica. E você ora e não sabe o que está acontecendo. E ela vai aumentando mais, porque o pecado está lá, né? Alguma coisa você fez ou eu fiz e não estou pedindo perdão para Deus. Só estou fazendo, depois esqueço para lá. Mas o Senhor não esquece. Aleluia. Ele não esquece de nada. Então, vamos andar cada dia na presença do Senhor, buscando, nós já somos, Senhora, do círculo de oração, temos a nossa família para orar por eles. Eles só sabem pedir oração. Chega uma notícia que um está doente pedindo oração.
porque sabe que você é do círculo de oração, né, irmãs? Então, vamos buscar a presença do Senhor em oração, né? Em oração, aquele pecado que estava lá encoberto, o Senhor vai se revelar. Eu sempre digo que o Espírito Santo não faz vergonha a ninguém. Aleluia. Quando eu vejo alguém se levantando, fazendo coisas tremendas, o Espírito Santo ele não envergonha. A não ser que você escondeu tanto. O Senhor já mostrou, já falou. E a pessoa nunca vai lá conversar com o pastor. Aí ele entra em ação, aí sim, o negócio pega, né, irmão? Então, vamos cada dia mais buscar a presença do Senhor em oração, entregando tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque o nosso Deus é poderoso. E a respeito da irmãzinha que estava doente, que Jesus levou, eu queria saber se o Senhor não deixou eu orar por ela, que Ele não ia curar, né? É triste, as crianças chorando. Aí eu cheguei na metade do caminho, que era longe a igreja, aí eu cheguei na metade do caminho, eu disse, para um pouquinho aí, irmã. O que foi que essa mulher fez de tão ruim, que o Senhor não vai curar ela, porque ela já está bem, então Ele vai elevar. Ela disse, o quê? Eu disse, o Senhor falou que se Ele curar, ela vai fazer pior do que o que ela já fez. O que foi que essa mulher fez de tão ruim? Ela disse, levantou falso com meu pai, que era o dirigente da congregação, já velhinho. E aí o pastor veio e acreditou. E aí tirou ele do trabalho do Senhor. E ele morreu ali, pertinho, que ele morava no terreno da igreja. Então abalou a igreja toda. Mas só que ela estava dentro da igreja, já estava bem. Se acontecesse de chegar com a mulher de Deus, jogar as mãos, orando, pedindo ao Senhor a cura, o Senhor ia curar. Por isso, nem levante a mão para me curar. Não vou. Porque senão vai fazer pior do que o que já fez. Foi um estrago muito grande, irmão. Então, vamos orar, mas também vamos vigiar. Aleluia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? A vida do Senhor está se aproximando. Estamos esperando a vida do Senhor, Glória né? a Deus. Muitos estão esperando o arrebatamento da igreja, mas o Senhor está arrebatando, de um por um, arrebatando, né, irmãos? E muitos da gente, da nossa família, moram muito longe. Mas o Senhor guarda pelas nossas orações, né? Pelas nossas orações, é orando pelo telefone. Nessa hora é bom pegar o telefone, né? Agora, deixar de orar para ficar no telefone não é muito bom, não, né? Não é muito bom. Mas orar. Eu canto, faço louvor, e mando, envio para quem está doente, né? E Jesus cuida lá e vai curando com louvor, com oração e tudo. Por quê? Porque a gente está ligada, tem que estar ligada, porque senão, né? Como é que eu vou dizer que vou orar por alguém que está me pedindo por telefone e na hora eu não vou orar sabendo que o meu Deus tem os olhos como chama de fogo, Ele está me vendo, irmão. Não adianta mentir para a irmãzinha, eu orei. E Jesus cura a irmãzinha lá. Porque ela está precisando, né? E ela acreditou, né? Então, vamos fazer as coisas certas. Orar ao Senhor. Buscar o Senhor de madrugada. Orar. Toda hora que eu me levanto, eu estou lá orando, né? Eu moro sozinha na minha casa, sozinha, não estou rodeada de anjos, né? Passa a noite ali, levanto e oro ao Senhor, buscando ao Senhor nas caladas da noite, porque eu sei, para ladrão não tem porta trancada, não tem nada disso. Mas o Senhor falou para mim que Ele vai sempre me guardar.
Aleluia. E Ele está guardando. Não tenha medo se você está na sua casa sozinha lá. Não tem alguém com você para conversar. Não fique com medo, porque o Senhor está lá. Aleluia. Cuidando de você. Aleluia. Lhe dando vitória, né, irmãs? Porque é difícil. Não é muito fácil ficar sozinho dentro de uma casa, né? Eu boto logo um som bem alto e fico cantando, porque eu gosto muito de louvar o Senhor, irmão. Louvar. Toda hora eu estou cantando ali dentro de casa, porque eu não posso ficar parada. Porque se eu parar, eu sei que eu vou pagar um grande preço. Então, eu já gosto de cantar, louvar o Senhor, então eu vou continuar cantando, né? E aqui, falando sobre a oração, deixa eu ler aqui o outro versículo, né? Falando sobre a oração do justo, né? Se tiver um justo, aqui eu sei que tem muitos, né? Em nome de Jesus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, Aleluia. né? Imagina um circo de oração, né, mãe? Circo de oração, um trabalho maravilhoso, e nós temos que agradecer a Deus todos os momentos, né? A irmã Jesus levou ela. Ele disse que não era para mim orar, porque ela já estava preparada. Se eu fosse orar naquele momento, pedir pelas crianças para ela ficar, aí o Senhor fosse curar ela ia fazer pior do que o que ela tinha feito. E é besteira a gente esconder as coisas, né? Esconder as coisas. Aí vem a doença, vem tudo. Mexe com o marido, mexe com o filho, mexe com tudo, né? E a gente sem saber o que é. Mas na hora que dobra o joelho, o Espírito Santo do Senhor revela. Revela tudo, irmão. Porque eu não sabia nem quem era aquela mulher. Quando eu levantei minhas duas mãos e joguei por cima da rede dela lá, ela tinha um grande tumor na cabeça, que era câncer, a parte de para cima já estava muito grande. Mas aí o Senhor fez a obra. Fez a obra na vida dela, então estava preparada para Jesus levar. 8 dias, ele levou, né, irmão? Porque se ela ficasse, ia fazer mal a alguém, né, irmão? Então vamos orar cada dia. Hoje, a irmã pede um hino, nós vamos cantar o hino. As outras irmãs ficam no banco, não sei se é só aqui, né? Mas eu vejo em muitos lugares. A irmã tem um microfone aqui sozinha. As outras tudo caladinha com a harpa na mão. Não é da harpa o hino. Ninguém parece que não tem mais força para cantar o hino da harpa. Tem que ajudar. Carregar as cargas dos outros. Aleluia. Né? Carregar as cargas dos outros. Orar os pelos outros, como o versículo aqui, né? Orar, confessar, falar alguma coisa. Eu estou precisando de oração, está acontecendo alguma coisa na minha casa, então eu vou procurar alguém. Procurar alguém e vou pedir oração para me ajudar em oração. E você precisa me ajudar mesmo, de verdade. De verdade me ajudar, porque eu estou precisando. Se você não me ajudar, eu vou ficar bem. Mas você vai pagar um preço. Não queira pagar preço por não orar. Ainda mais pela outra, né? Que é sua irmã em Cristo. E nós vamos todas morar no céu de glória. E lá em cima, nós vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Aleluia. E lá não vai ter mais nada de ruim, é só coisa boa. Porque o nosso Deus, ele não tarda, né? Ele chega na hora certa. Aleluia. Né? Vamos cada dia meditar na palavra do Senhor e buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós aqui, a Enid botou esse plano de repartir, é muito bom, né? É muito bom porque a gente sempre traz a pregadora de fora, o pregador, a pessoa prega, tudo, e nós vamos ficando aqui de boa, mas na hora de chegar no lugar, der oportunidade para nós, o que é que a gente vai fazer? Tremer, morrer de medo, porque não está mais acostumado. Então, isso aí é bom.
cada um dá um pouco, fala alguma coisa, a outra veio aqui e falou, agora eu estou aqui falando também um pouquinho, e assim está repartido, está todo mundo feliz, vamos chegar em casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agradecer a Deus por tudo, por esse trabalho, por vocês que chegaram até aqui, que eu sei que não é fácil, né? Deixar a casa lá e chegar até aqui, mas o nosso Deus é Deus de vitória, e Ele acampa os seus anjos ao redor dos que eu tenho e os livra. Ele cuida de mim, cuida de você e de toda a sua casa. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.